Livro Graça, mais do que merecemos, maior do que imaginamos, de Max Lucado. Capítulo 7, Confessando com Deus. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mateus 23, 26. A confissão das más ações é o primeiro passo para a prática de boas ações. Agostinho. O fogo do pecado é intenso, mas ele é apagado com uma pequena porção de lágrimas, pois a lágrima apaga a fornalha dos erros e purifica nossas feridas do pecado. João Crisóstomo. Um homem que confessa seus pecados na presença de um irmão sabe que não está mais sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. Dietrich Bonhoeffer. Você foi fortalecido e adquirido, teve os pés lavados e foi feito morada de Cristo. Você pode arriscar a honestidade com Deus. Gosto de cerveja, sempre gostei. Desde que meu parceiro de escola e eu bebemos uma caixa de cerveja até cair. Gosto da maneira como ela ajuda a descer uma fatia de pizza e abranda a pimenta das enchiladas. Fica ótima com amendoins no jogo de beisebol e parece uma maneira adequada de comemorar 18 buracos de golfe. Seja de barril, torneira, garrafa ou caneco gelado. Não faz diferença para mim. Gosto dela. Muito. O alcoolismo assombra meus ancestrais. Lembro-me de na infância seguir meu pai pelos corredores de um centro de reabilitação para visitar a irmã dele. Cenas parecidas repetiam-se com outros parentes por décadas. A cerveja não se mistura bem com o DNA da minha família. Assim, aos 21 anos, prometi que nunca mais beberia. Nunca fiz grande caso da minha abstinência, nem sobre a indulgência das pessoas. Defini a diferença entre a bebida e a embriaguez e decidi, no meu caso, que a primeira levaria à segunda. Portanto, desisti. Além disso, eu era seminarista nos 2 anos seguintes. Depois, pastor, 3 anos. Em seguida, missionário, 5 anos. Então, pastor de novo. Escrevia livros cristãos e falava em conferências cristãs. Um clérigo não deveria fazer amizade com produtos da Heineken, certo? Portanto, eu não fiz. Então, alguns anos atrás, algo ressuscitou meu desejo. Muitos comerciais, muitos jogos de beisebol, muitos amigos episcopais. Brincadeirinha, não sei. Muito provavelmente eu apenas estava com sede. O calor do sul do Texas pode arder como fogo. Em algum momento, peguei uma lata de cerveja em vez de uma lata de refrigerante no mesmo instante e virei fã de cerveja outra vez. Era um fã de vez em quando. Depois, uma vez por semana. Daí, um fã de uma vez por dia. Mantive minha preferência para mim mesmo. Não bebia em casa, com receio de que minhas filhas pensassem mal de mim. Não bebia em público. Quem sabe quem poderia me ver? Nada em casa, nada em público. Fica apenas uma opção nos estacionamentos de lojas de conveniência. Durante uma semana, eu era o cara no carro, bebendo de dentro de um saco de papel marrom. Não, eu não sei o que ressuscitou meu desejo, mas eu lembro o que me fez parar com ele. A caminho para uma palestra em um retiro para homens, parei para fazer minha compra diária. Saí da loja de conveniência com uma cerveja apertada junto ao corpo. Caminhei apressadamente até o carro com medo de ser visto. Abri a porta, entrei
e abri a lata. Então ficou tudo claro para mim. Eu tinha me tornado a coisa que mais odeio, um hipócrita, um fingido, duas caras, agindo de maneira, vivendo de uma outra maneira. Havia escrito sermões sobre pessoas como eu, cristãos que cuidam mais de aparência do que da integridade. Não era cerveja, mas o fato de escondê-la que me nauseava. Eu sabia o que precisava fazer. Escrevera sermões sobre isso também. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Confissão. A palavra evoca muitas imagens, nem todas positivas. Interrogatórios nos bastidores, tortura chinesa da água, admitir flertes para um sacerdote que sente do outro lado de uma cortina negra, caminhar pelo corredor da igreja e preencher um formulário. Era isso que João tinha em mente. A confissão não é dizer aquilo que Deus não sabe. Impossível. A confissão não é reclamar. Se eu simplesmente recitar meus problemas e repetir minhas aflições, estou lamuriando. A confissão não é culpar. Apontar os dedos para os outros sem apontar para mim é bom, mas não promove a cura. A confissão é muito mais que isso. A confissão é uma confiança radical na graça, uma proclamação de nossa confiança na bondade de Deus. O que eu fiz foi ruim, reconhecemos, mas sua graça é maior do que o pecado, por isso confesso. Se nosso entendimento de graça for pequeno, nossa confissão será pequena, relutante, hesitante, limitada com desculpas e qualificações, cheia de medo da punição. Mas a grande graça cria uma confissão honesta. Como o filho pródigo orou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 18 e 19. Ou a confissão do coletor de impostos que implorou: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Lucas 18, 13. A oração mais conhecida da confissão veio do rei Davi, embora ele tenha levado um tempo interminavelmente longo para oferecê-la. Esse herói do Antigo Testamento dedicou uma época de sua vida a tomar decisões estúpidas, idiotas e ímpias. Decisão estúpida 1. Davi não ia para a guerra com os soldados. Ele ficava em casa com muito tempo nas mãos e, aparentemente, muito romance na cabeça. Enquanto caminhava em sua sacada, viu a bela Batseba banhando-se. Decisão estúpida 2. Davi enviou servos para que conduzissem Batseba ao palácio dele e a escoltasse para o quarto dele, onde um tapete de pétalas de rosas forrava o chão e o champanhe gelava no canto. Algumas semanas depois, ela disse a ele que estava esperando um filho dele. Davi, ainda na névoa das escolhas ruins, continuou sua tendência. Decisões estúpidas 3, 4 e 5. Davi enganou o marido de Batseba, assassinou-o e comportou-se como se nada tivesse feito de errado. O bebê nasceu e Davi ainda não estava arrependido. Sim, Davi. O homem criado segundo o coração de Deus permitiu que o seu próprio coração se endurecesse. Ele suprimiu sua transgressão e pagou um preço alto por isso. Mais tarde, ele descreveu essa situação desta maneira: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite
a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, 3 e 4. A realidade do pecado substituiu a euforia do pecado. Davi começou a ver em Batseba não uma imagem de beleza, mas um símbolo de sua própria fraqueza. Ele conseguira ver a imagem dela sem o rosto de seu marido, a quem ele traíra. Acima de tudo, ele conseguiria olhar para ela e não sentir o olhar de Deus sobre si mesmo. Ele sabia que seu pecado secreto não era completamente secreto. Finalmente ele orou: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Salmos 38, de 1 a 3, versículos 5 e 7. Enterre o mau comportamento e espere pela dor. Ponto final. O pecado não confessado é uma faca alojada na alma. Você não pode escapar da miséria que ela cria. Pergunte a Li Fúria. Esse chinês tentou todos os tratamentos inimagináveis para aliviar suas dores de cabeça palpitantes. Nada ajudava. Um raio-x finalmente revelou o culpado. Uma lâmina de faca enferrujada de 10 centímetros estivera alojada em seu crânio por 4 anos. Em um ataque de um assaltante, Fúria sofrera lacerações no lado direito de sua mandíbula. Ele não sabia que a lâmina havia quebrado dentro de sua cabeça. Não é de se estranhar que ele sofria de dores penetrantes. Desculpe, não pude resistir. Não podemos viver com objetos estranhos enterrados em nosso corpo. Ou em nossa alma. O que um raio-x do nosso interior revelaria? Arrependimento de um relacionamento adolescente, remorso de uma má escolha, vergonha do casamento que não deu certo, o hábito que você não conseguiu largar, das tentações que não resistiu, ou da coragem que não encontrou. A culpa esconde-se debaixo da superfície, supurando, irritando, às vezes tão profundamente inserida que você não sabe a causa. Você se torna mal-humorado, irritado, fica propenso a ter uma reação exagerada, fica irado, pode ficar sensível, compreensível desde que você tenha uma haste de vergonha alojada em sua alma. Interessado em uma extração? Confesse. Solicite uma ressonância magnética espiritual. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há algum caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Quando Deus trouxer a má conduta à sua mente, concorde com Ele e desculpe-se, desde que Ele aplique a graça às mágoas. Não faça essa jornada interna sem Deus. Muitas vozes anseiam para que você olhe mais profundamente para dentro de você e encontre uma força invisível ou um poder oculto. Um exercício perigoso. A autoavaliação sem a orientação de Deus leva à negação ou à vergonha. Podemos justificar nossa má conduta com 1001 desculpas ou criar e resistir uma câmara de tortura. Justificativa ou humilhação. Precisamos dos dois. Precisamos de uma oração de confissão baseada na graça como a de Davi. Depois de um ano de negação e disfarce, ele finalmente orou. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões,
Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmos 51, de 1 a 4. Davi levantou a bandeira branca, sem mais combates, sem mais discussões com os céus. Ele confessou-se com Deus. E você? Seu momento pode ser parecido com este. Tarde da noite, na hora de dormir, o travesseiro chama, assim como sua consciência culpada. Um encontro com um colega acabou sendo desagradável pela manhã. Palavras foram trocadas, acusações feitas, linhas desenhadas na areia, nomes chamados, comportamento vulgar, muito vulgar. Você tem um pouco, se não a maior parte da culpa. A sua antiga versão teria impedido a discussão. Amontoaria em um celeiro já lotado de conflitos não resolvidos, cimento jogado em madeira podre. A discussão viraria amargura e envenenaria outra relação. Mas você não é a sua antiga versão. A graça está acontecendo, surgindo como o sol da manhã sobre um prado invernoso. Calor. Deus não fecha a cara ao ver você. Certa vez você achou que ele fazia isso, braços cruzados e com raiva, perpetuamente irritado. Agora você sabe melhor. Você foi fortalecido e adquirido, teve os pés lavados e foi feito morada de Cristo. Você pode arriscar a honestidade com Deus. Você diz ao travesseiro que espere e vai para a presença de Jesus. Podemos conversar sobre a discussão de hoje. Sinto muito se reagir daquela maneira. Fui severo, crítico e impaciente. Você me deu tanta graça. Eu dei tão pouco. Por favor, perdoe-me. Assim não se sente melhor? Sem necessidade de um local especial, sem necessidade de cântico ou vela, apenas uma oração. A oração provavelmente induzirá um pedido de desculpa e o pedido de desculpa possivelmente preservará uma amizade e protegerá um coração. Você poderá ainda pendurar um cartaz na parede do seu escritório. A graça aconteceu aqui. Ou talvez sua oração precise de uma investigação mais profunda. Por baixo da epiderme dos feitos de hoje estão as ações não resolvidas dos anos passados. Como o rei Davi, você tomou uma decisão estúpida após outra. Você ficou quando deveria ter ido embora, olhou quando deveria ter virado as costas, seduziu quando deveria ter se contido, machucou quando deveria ter ajudado, negou quando deveria ter confessado. Fale com Deus sobre essas lâminas enterradas. Vá até Ele da mesma maneira que você iria até um médico de confiança. Explique a dor e reviste a transgressão. Receba o toque sondador e curativo dele. E isso é importante. Confie na habilidade dele de receber sua confissão mais do que sua habilidade de realizá-la. Oh, que perfeccionista insubordinado que vive em nós. Ele traz dúvidas cancerígenas. Minha confissão foi sincera, suficiente? Esqueci algum pecado? Claro que sim. Quem entre nós conhece todas as nossas violações? Quem de nós sente remorso suficiente para as quedas? Se a purificação da confissão depende de quem confessa, todos afundaremos, pois nenhum de nós confessou precisamente ou adequadamente. O poder da confissão não está com a pessoa que a realiza, mas com o Deus que a ouve. Deus pode mandar você falar com a igreja. Confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Tiago nos convoca não apenas a confessar a Deus, mas também a confessarmos uns aos outros. Eu fiz isso. Você está se perguntando o que aconteceu com minha hipocrisia? Primeiro eu joguei a lata de cerveja no lixo. Em seguida fiquei sentado no carro por um longo tempo, orando. Depois marquei uma visita com os presbíteros de nossa igreja. Eu não enfeitei nem diminuí minhas ações, apenas as confessei. E eles, por sua vez, pronunciaram perdão sobre mim. Jim Potts, um santo querido de cabelos grisalhos, foi até o outro lado da mesa, colocou a mão sobre meu ombro e disse algo assim: o que você fez foi errado, mas o que você está fazendo esta noite é certo. O amor de Deus é grande o bastante para cobrir seu pecado. Confie na graça dele. E assim foi, sem controvérsias, sem alvoroço, apenas cura. Depois de falar com os presbíteros, falei com a igreja. Na reunião da semana, mais uma vez contei a história. Pedi desculpas por minha duplicidade e pedi orações da congregação. O que se seguiu foi uma hora de renovação, de confissão, em que as outras pessoas fizeram o mesmo. A igreja estava fortalecida, não enfraquecida, por nossa honestidade. Pensei na igreja da antiga Éfeso, onde muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Atos 19:18. O resultado de suas confissões? Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Versículo 20. As pessoas são atraídas pela honestidade. Encontre uma congregação que acredite na confissão. Evite uma comunidade de pessoas perfeitas. Você não vai se encaixar. Mas busque uma em que os membros confessem seus pecados e mostrem humildade, em que o preço da admissão seja simplesmente uma admissão de culpa. A cura acontece em uma igreja assim. Os discípulos de Cristo receberam autoridade para ouvir confissões e proclamar a graça. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. João 20:23. Os que confessam encontram uma liberdade que os negadores não encontram. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:8 e 9. Oh, doce certeza dessas palavras! Ele nos purificará. Não talvez poderia, iria ou sabe-se lá. Ele nos purificará. Diga a Deus o que você fez. Repito, não que Ele já não saiba, mas vocês dois precisam concordar. Passe o tempo que for necessário. Compartilhe o máximo de detalhes que conseguir. Depois, deixe que a água pura da graça flua sobre seus erros. E então, celebremos com uma cerveja sem álcool.